E fazia tempo, né, que a gente não tinha esse tipo de sentimento, esse aperto no coração. Pois por mais que sejam dois personagens do qual eu acredito que muitos ainda não possam ter um grande apego, uma morte é sempre uma morte, e inevitavelmente ela será sentida. Porém, não podemos esquecer que Nakaba é o mestre da arte da encenação, de criar situações que parecem levar para um rumo, mas acabar no fim sendo outro. Pois aí quem não se recorda da quase morte do Hawk, da quase morte de Elizabeth, Jana, mina! e do próprio Meliodas. Inclusive, ainda recentemente nessa nova história, entre outras várias que o Nakaba tentou nos enganar. Então, será que vale o luto antecipado? Antecipado assim também como a possível morte de um desses dois. Logo agora, né, que a gente passou a conhecer cada um deles melhor. Principalmente o Jade, cara mais na dele, que tenta ser o mais equilibrado e também o mais coração, pois entende e defende Xion mesmo não concordando com muitas das suas ações, e que não se abala com a personalidade explosiva da Isolda, pelo contrário, pois diante do carinho imenso que ele tem por ela, isso na sua visão acaba nem sendo um defeito. Aliás, ele provavelmente nem deve enxergar isso como um ato de impulso de fúria, mas sim alguém que quer apenas ser notado, não somente pelo seu tamanho diferenciado, mas principalmente pelo seu conteúdo, o que ela tem a oferecer. Pois Isolda não é só grande no tamanho, mas também é grande no afeto que ela tem pelos seus amigos. É grande quando precisa lutar para proteger quem ama. E sem dúvidas, com o desenrolar da história, a gente pode passar a conhecer e gostar cada vez mais desses dois, e desse trio do time Tristan como um todo, incluindo sim o Xion. Mas por outro lado, mortes são necessárias, pois trazem a real sensação de perigo que nunca pode faltar. E vale lembrar que já estamos a quase 100 capítulos, numa segunda temporada sem nenhuma morte significativa do lado dos nossos heróis. E o Nakaba certamente deve reconhecer isso, e por mais que seja uma decisão difícil, cedo ou tarde ela deve acontecer. Mas ainda há uma esperança de que não seja neste momento, pois a pessoa que foi atingida daquela forma pode não ter sido nem Jade nem Isolda, e sim o próprio Tristan. E olha só como isso pode fazer sentido. O Tristan até então estava com Euladio, que precisava contar para ele algo muito importante. E nesse meio tempo, a gente passou a seguir o percurso ali do trio formado por Isolda, Jade e Annie. E se nesse meio tempo, Euladio contou para Tristan o que precisava contar e logo depois cancelou sua magia, no exato momento em que Macduff atacou o trio. E percebendo essa oscilação de poderes, Tristan partiu imediatamente para esse local, chegando no exato momento em que Macduff atacou mortalmente Isolda. Pois, naquele mesmo instante, a Isolda, que tinha sua visão ofuscada por aquela intensa luz, apenas conseguiu enxergar uma única figura, a imagem do Tristan. E a gente deduz, né, que neste momento ela esteja tendo possivelmente uma alucinação causada pelo efeito do veneno em seu corpo. Mas se não for isso, pois aquele Tristan pareceu muito real, e vale lembrar que o veneno já não estava mais provavelmente dentro do corpo de Isolda graças ao Jade,
Portanto, há uma grande possibilidade do Tristan que ela viu diante dos seus olhos, ali na sua frente, ser o verdadeiro Tristan em carne e osso, que conseguiu chegar a tempo para proteger Isolda. Mas claro, para criar um cenário dramático, a gente acaba vendo um corpo sendo atravessado pelas mãos de Macduff. E caso seja de fato Tristan, mesmo sendo um golpe como esse, ele certamente irá se curar facilmente. E provavelmente iria ser o próprio Tristan a derrubar e capturar mais um dos Cavaleiros do Caos, pois não acredito que ele teria coragem ou estaria disposto a matar o Macduff mesmo com tudo que ele fez. E assim, eu acho que este cenário seria o melhor para este momento, apesar, claro, de sempre defender de que mortes são necessários dentro de qualquer história, pois não era à toa que eu estava alguns capítulos atrás defendendo e apoiando a morte do Meliodas. Mas neste caso, eu ainda acho que tanto Xion, Jade e Isolda ainda tem muito a mostrar, a somar para a história. Fora que ainda não sabemos de muitas coisas sobre os três, principalmente de Jade e Isolda. Afinal, quem são seus pais? São personagens conhecidos ou não? Como eles conheceram Tristan e como foi o passado de cada um deles. Portanto, a morte de qualquer um deles neste momento seria uma morte prematura, que deixaria a sensação de uma história inacabada. E por fim, eu vi que muitas pessoas comentaram que se um deles morresse, o Percival, o Cavaleiro da Morte, teria o poder de trazer qualquer um deles de volta à vida. E sim, eu acredito e tenho quase certeza que o Percival irá ter essa habilidade, a capacidade de trazer os mortos de volta à vida, mas que ainda no momento ele não consiga fazer isso. E mesmo quando ele for capaz de fazer isso, não será algo tão simples assim, pois trazer seja quem for de volta à vida deve gerar algumas consequências. Mas é isso, eu quis trazer essa nova e bem plausível possibilidade para vocês, principalmente para quem já tem um apego com esses personagens. Mas ainda assim, deixar bem claro que mortes devem acontecer cedo ou tarde, principalmente nessa fase onde já estamos se aproximando de quase 100 capítulos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Em qual dessas possibilidades vocês acreditam? Ou qual vocês gostariam que acontecesse? A morte de Jade ou Isolda, ou a salvação de nome Tristan? Vamos continuar essa conversa, esse debate agora aí nos comentários. E desde já, eu agradeço a cada um de vocês. Espero ver todo mundo novamente aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!